Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando, professor da Escola de Química do FRJ, e esse é um vídeo da série FT de A a Z. Vamos conversar agora sobre a proposta dos teoremas de transporte. Seja bem-vindo e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos ao assunto. Para entender o teorema de transporte, vamos partir de um volume V genérico com área superficial S. Note que, assim como definimos os volumes de fluido e de controle, tanto o volume quanto a superfície são funções do tempo. Além disso, esse volume pode ter uma velocidade vetor W. Para mostrar a você o meu argumento, eu quero explorar melhor a equação mostrada aí. Na verdade, eu quero explorar, com base na matemática, o significado físico dela. E para isso, vamos para o mundo da imaginação. Imagine então uma função φ qualquer que depende do vetor posição no espaço físico e do tempo. Se preferir, imagine que φ é uma variável física qualquer, pode ser energia total, pode ser massa, fique à vontade. Agora vamos desmembrar a equação apresentada. Vou ler ela para você. Derivada total no tempo da integral de φ no volume V. E o que isso significa? O termo A referente à integral representa todo o comportamento de φ no volume. Ou seja, ao integrar φ no volume, conseguimos caracterizar o comportamento médio dele no espaço amostral V. Temos a característica completa da função φ no espaço desejado. E quando incorporamos a derivada no tempo a isso? Bem, aí conseguimos representar as mudanças ao longo do tempo nesse volume. Em outras palavras, se a função φ mudar no tempo, se o volume V expandir ou contrair ao longo do tempo, todas essas características são representadas quando derivamos no tempo a integral no volume. Por fim, olha só o que a gente obteve, a vida e a morte do que acontece com a função φ, tanto no espaço quanto no tempo. E isso é importante demais. Agora, vamos abordar o que ocorre quando se aplica uma transformação matemática nessa expressão. Note que eu não vou apresentar os procedimentos matemáticos aqui. Você pode acompanhar isso no capítulo 5 da referência que eu recomendo. Vai lá ver. Eu pretendo seguir aqui por um outro caminho. Eu quero explorar a física associada à matemática apresentada. De novo, pode pensar em φ como uma variável a ser conservada, como massa, por exemplo. Vamos lá então. Já vimos que a derivada no tempo da integral de φ no volume nos fornece a vida e a morte dessa função no espaço e no tempo. Pela matemática, é possível separar isso em dois termos. Vamos olhar o primeiro termo que destaquei como o item A. Olha só, a diferença é sutil, mas importante. Preste atenção no que eu vou falar. Esse termo é a integral no volume da derivada parcial da função φ no tempo. Qual o significado disso? Agora, avaliamos todo o comportamento da função φ no tempo dentro do volume analisado. Isso é ótimo em relação ao comportamento da função φ, mas exclui o comportamento do volume ao longo do tempo. Olha só, a derivada não incluiu o volume aí. Como caracterizar isso? Vamos olhar para o segundo termo dessa expressão, que eu coloquei como item B. Vamos pensar aqui. O que pode influenciar o aumento ou queda no tamanho do volume? Se φ for massa, por exemplo, a taxa de entrada ou saída de massa que atravessa a superfície desse volume faz com que ele se expanda ou contraia, certo? E é exatamente isso que esse segundo termo representa. A taxa convectiva dessa função φ associada à velocidade W através da superfície S do volume de controle. Lembra que já conversamos sobre taxa e fluxo de propriedade no módulo 1? Se não lembra, vai lá olhar. Vamos resumir o que temos até aqui. Verificamos que a derivada no tempo da integral de φ no volume representa tudo o que queremos saber dessa função no tempo e espaço. Vimos ainda que essa expressão pode ser manipulada e separada em dois termos utilizando a matemática. Olhe que, mesmo separando nesses dois termos, temos a vida e a morte da função φ. Repare bem nessa expressão, pois ela é a base dos teoremas de transporte.
Os dois primeiros teoremas de transporte surgem quando aplicamos essa transformação ao volume de fluido e ao volume de controle. Repare como é apenas trocar letrinha, tá bom? No primeiro teorema de transporte, vou aplicar ao volume de fluido. Então, o volume é VF, a superfície é SF e a velocidade é o vetor V associado ao escoamento. Olha como eu só troquei a letrinha. Para o segundo teorema de transporte, aplicamos agora o volume de controle. E vamos trocar novamente aí as letrinhas. Agora, o volume é VC, a superfície é SC e a velocidade é o vetor VC. E isso define o primeiro e o segundo teorema de transporte. Não foi tão difícil assim, né? Mas e como relacionar os dois? Afinal, esse é o nosso grande objetivo, né? Vou lembrar de algo que abordei na aula anterior. O volume de fluido é um cara legal porque conserva propriedade, mas não sei o que vai acontecer com ele no futuro e por isso não consigo fazer cálculos com ele. O volume de controle é ótimo para fazer cálculos porque eu posso definir todo o comportamento futuro dele, mas não conserva propriedade. Se é assim, como podemos relacionar os dois? Olha, se o volume de controle é arbitrário e a gente pode escolher ele, vamos definir um volume de controle que, no instante atual, seja coincidente com o volume de fluido. Vou repetir, no instante atual. Se isso é verdade, tudo que ocorre com φ ao longo do tempo nesse volume é igual. Além disso, com os volumes coincidentes, é de se esperar que a superfície entre eles também seja igual. Você ainda pode dizer, mas fazer isso no instante atual não me diz o que vai acontecer nos instantes futuros. Calma, meu caro, minha cara Padawan. Vamos à matemática agora. O terceiro teorema de transporte é o que relaciona os dois volumes. Para isso, destaquei em laranja o primeiro teorema de transporte aplicado ao volume de fluido e em verde o segundo teorema de transporte aplicado ao volume de controle. Em seguida, vamos subtrair os dois teoremas. Talvez você queira pegar um lápis e papel para acompanhar aqui. A primeira simplificação é que, considerando os volumes coincidentes, os termos integrados no volume se cancelam. Não consigo fazer o mesmo com as integrais em superfície porque as velocidades são diferentes. Portanto, podemos isolar do lado esquerdo da equação a derivada no tempo da integral de φ no volume de controle. Note que isso fornece a vida e a morte de φ no volume de fluido, aquele que conserva a propriedade. Do lado direito da equação, passo a derivada no tempo da integral de φ no volume de controle. Como consideramos a coincidência das superfícies, posso juntar as duas integrais em superfície em uma única integral, com a subtração da velocidade v e vc. E isso conclui a dedução do terceiro teorema de transporte. Olha só o que obtemos no final. A vida e a morte, tudo o que acontece no volume de fluido, presente e futuro naquele volume fantástico que conserva a propriedade, é igual a uma expressão aplicada completamente ao volume de controle. Talvez você ainda não tenha noção, mas esse conceito vai ser aplicado em todas as deduções de conservação de propriedade. Essa expressão é tão importante que eu sugiro que você anote e deixe acessível porque eu vou usar em várias ocasiões. Espero que tenha aproveitado a aula. Com ela, fechamos esse módulo e no próximo vamos conversar sobre a conservação de propriedade em si e já resolver alguns problemas. Gostou? Curta e compartilhe o vídeo. Talvez interesse colegas e amigos. Nos vemos no próximo módulo. Até lá!